Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá, então? Para hoje, o que será que nós vamos precisar? Vamos precisar do nosso caderno, tá? Então, pega o caderninho, deixa aí do lado lápis, borracha, tudo certinho, tá bom? Beleza? Pegaram? Bem, nosso objetivo hoje é reescrever o conto O Bax, observando a forma e a composição do texto, personagens, enredo, tempo e espaço. Então, hoje vocês vão ajudar a professora a fazer a reescrita do texto, beleza? Bem, vocês tinham uma tarefa. A tarefa era o quê? O reconto oral. Vocês conseguiram fazer o reconto oral? Para quem que vocês contaram aí na casa de vocês? Vocês gravaram, já mandaram para a professora? Quem ainda não fez, lembra que tem essa tarefinha, tá bom? Grava, pode ser só o áudio, né, de vocês gravando, ou pode ser vocês com o roteiro, né, o planejamento que a gente fez do texto lá na mão, vocês olhando o planejamento e fazendo, tá bom? Bem, então como hoje, né, nós vamos fazer a reescrita do conto, hoje a professora decidiu não fazer lá no cartaz, tá? Hoje a professora vai, né, tentar, acho que vai dar certo, a professora vai ir digitando, então vocês vão, a gente vai conversando e a professora vai ir digitando aqui para ir aparecendo lá na tela. Bem, nós vimos na aula passada que o planejamento nos ajudaria a fazer a reescrita do conto. Então, vamos olhar lá no planejamento o que nós temos que fazer para iniciar o nosso conto? Vamos ver lá então? Qual que é a primeira coisa que nós temos lá? O título, né? Nós temos o título e abaixo já temos o início, a introdução. Então, vamos iniciar colocando o título. Qual que é o título? O Bax. Então, vamos lá, né? Então, o Bax. Tá, e aí? Como que inicia o nosso texto? O que a gente colocou no planejamento? Vamos ver? Qual que era a nossa pista lá, ó? Quando o sol acorda nas savanas. Bem, então, vamos ter que escrever um parágrafo sobre isso agora. Quando o sol acorda nas savanas, tá? O que acontece? Vocês lembram, ó? Só olhando no planejamento. Quem tá com o texto impresso aí não vale olhar lá no texto. Vamos tentar lembrar, sermos fiel, mas não vamos copiar, tá bom? Então, como que inicia? Isso mesmo. Então, quando, que nós já tínhamos a pista ali, né? Então, quando o sol... Então, vamos lá. Ó, quando o sol acorda no céu das savanas, o que acontece? Uma luz fina faz o quê? Se espalha sobre a vegetação, tá? Então, vamos continuar daí esse pensamento, ó. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação. Nós não colocamos pista no planejamento agora para continuar. Lembra que naquele dia a professora falou que a gente ia fazer o parágrafo, lembrando só com essa pista aqui. Quando o autor coloca, quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz se espalha sobre a vegetação, ele já vai falando mais alguma coisa sobre o dia. O que ele fala? Vocês lembram o que ele falava? Ele falava que o dia, né, aquecia, e enquanto isso, o que acontecia lá na savana? Isso mesmo, os homens cuidavam, né, lavram, era a palavra, né, lavrar a terra. Então, os homens lavram a terra e as mulheres faziam o quê? Cuidavam dos afazeres domésticos e das crianças. Então, vamos registrar essa parte? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Então, quando... A professora fez voltar aqui. Então, olha lá. Os homens, né, lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Certo? Bem, aqui nós temos ainda mais um pedacinho antes de nós passarmos para outra pista. Vocês lembram que numa aula anterior a professora falou sobre a coesão, sobre causa e consequência?
Então, quando o sol acorda, né, durante o dia os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos das crianças. E aí o que acontece na savana? Anoitece. Quando anoitece é o momento do quê? De contar histórias. Então, vamos registrar isso aqui. Então, vamos lá, né? Então, o silêncio da noite, né? Vamos lá, então. Então, ao anoitecer, o silêncio se transforma em um ótimo companheiro para compartilhar histórias. Isso, né? Bem, aí o que nós temos? Agora sim nós vamos voltar para o planejamento, porque aqui ó, a gente fez a introdução. Agora vamos olhar lá no planejamento qual que é a nossa pista. Vamos lá? Olha lá. Ali morava o Bax. Já vamos ler essas duas pistas. Ali morava o Bax. Quem que era o Bax? Contava histórias e não tinha amigos. Bom, como que nós vamos escrever isso? O ali morava o Bax não dá para a gente fazer diferente, né? Porque ali morava o Bax. Então, vamos registrar esta frase e depois vamos colocar, então, essa parte dos amigos, tá bom? Vamos lá, então. Então, ali morava o Bax. Ponto. Vocês estão notando, né, que a professora está fazendo os parágrafos, ó, o pensamento, né? Lembra que a professora falou? Quando que eu ponho o ponto final, quando que eu faço parágrafo, eu terminei aquele meu pensamento lá, pus um ponto final. Aqui vai ficar uma frase curta, ali morava o Bax, porque, né, só estou contando isso. Bem, nós tínhamos visto a outra pista lá, que era o quê? Que ela não tinha amigos e que ela contava histórias, certo? Então, vamos registrar. Como que nós vamos registrar isso agora? Vamos fazer um novo parágrafo, isso mesmo. E aí, vamos escrever então que ela contava o quê? Poucas histórias, muitas histórias? Contava muitas histórias. Então, vamos lá. A professora vai digitando aqui e vocês vão acompanhando lá. Então, olha lá. Ela contava muitas histórias, tá? E não tinha amigos. Então, mas não tinha amigos. E contar história devia ser sua melhor brincadeira, certo? Bem, então, olha, falamos que ela contava história, não tinha amigos e completamos ali. Contar história devia ser sua melhor brincadeira. Vocês lembram que no texto falava sobre as histórias que ela contava? Lembram lá o que falava? Que ela tinha viajado, né, conhecido girafas elegantes, várias coisinhas, mas a gente não vai pôr todos esses detalhes aqui, tá? A gente vai fazer hoje um texto assim, um reconto um pouquinho mais enxuto, né, para não ficar tão longo da gente fazer, porque até não daria tempo. Então a gente vai resumir um pouquinho. Bem, vamos olhar então lá no roteiro, para a gente não fugir do roteiro, senão a professora esquece e começa a fazer outro texto aqui, né? Então olha lá no roteiro, ó. Então, contava histórias, não tinha amigos, nós já colocamos. Contou que viu uma chuva de flores. Quando que ela contou que viu uma chuva de flores? Vocês lembram como que o autor usa e o que ele usa? Qual que é o tempo que ele usa? Isso mesmo, um dia, né? Podíamos até pôr uma vez, mas lá no texto está um dia. Então, vamos registrar este parágrafo agora. Então, um dia... O que aconteceu? Ela contou que viu, isso mesmo, uma chuva de flores. Então, vamos lá. Então, um dia, o Bax contou que viu uma chuva de flores. Viu cair, vamos pôr ali. Bem, então, né, olha lá. Ela viu cair uma chuva de flores. Quando ela conta isso, o que acontece? As pessoas acreditam nela? Vamos ver no planejamento lá o que nós escrevemos? Vamos ler lá, ó. As pessoas riram. Então, as pessoas não acreditaram no Bax, né? As pessoas riram e o que mais? Não está escrito ali, mas vocês lembram, as pessoas riram e duvidaram dela, né? Por que as pessoas riram e duvidaram dela? Vocês lembram o motivo que estava lá no texto? Como? Isso mesmo. Como poderia chover flores onde não chove nem água,
né? Onde não caía nem água do céu, como que ia cair flores? Então, vamos fazer isso. Como é que nós vamos registrar? Então, as pessoas riram. Isso mesmo. Então, vamos acompanhar lá na tela. Então, as pessoas riram e duvidaram dela. E aí a pergunta, né? Porque é uma forma de pergunta. Como poderia chover flores onde pouco chove água? Então, o ponto de interrogação. Então, olha lá. Fizemos aqui a primeira parte do nosso texto, a primeira parte da reescrita. Então, olha lá, ó, o Bax. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz se espalha sobre a vegetação. Os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Ao anoitecer, o silêncio se transforma em um ótimo companheiro para compartilhar histórias. Ali morava o Bax. Ela contava muitas histórias, mas não tinha amigos e contar histórias devia ser sua melhor brincadeira. Um dia, o Bax contou que viu cair uma chuva de flores. As pessoas riram e duvidaram dela. Como poderia chover flores onde pouco chove água? Então, aqui fizemos o reconto até a parte do conflito. Lembra? Então, olha só, temos onde que acontece a história, que é no céu das savanas, temos a noção do tempo, né? Quando o dia amanhece, o que acontece à noite, e um dia o Bax contou que viu cair a chuva. E temos o conflito, temos o problema. Então, qual que era o problema? As pessoas duvidavam da história dela. Então, o que vocês vão fazer agora? Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão copiar esse trechinho antes de nós continuarmos, tá? Então, vocês vão ter 7 minutos para copiar este pedacinho do texto aí no caderno de vocês. Vamos lá, então? Olho na tela, copiando esse trecho.
Deu tempo? Espero que tenha dado tempo, senão depois a professora de repente dá mais um tempinho aí no finalzinho da aula. Bem, então agora vamos voltar lá no cartaz para a gente poder, né, continuar a nossa reescrita. Então nós paramos lá, ó, as pessoas riram. O que vem depois? O Bax ficou triste, né? Então o Bax fica triste. E o que ela faz quando ela fica triste? Ela, isso mesmo, sai correndo pelas savanas. Então, vamos registrar isso aqui? Então, a professora vai digitando e vocês vão acompanhando. Então, o Bax ficou muito triste e correu pela savana, pensando em nunca mais contar histórias. Não foi isso? Foi, né? Bem, tá, ela correu pela savana, ela ficou triste, correu pela savana e pensou em nunca mais contar histórias. O que aconteceu? Vamos olhar no planejamento, que a nossa pista está lá. Olha lá então. Tropeçou na pedra e teve uma ideia. Então, ela tropeça na pedra e ela tem uma ideia. Qual é a ideia que ela tem? Isso mesmo! Sair pelo mundo, né? Para procurar o quê? Uma chuva de flores. E quando ela encontrasse essa chuva de flores, o que ela ia fazer? Isso, ela ia provar que aquela chuva existia. Então, a professora vai registrar aqui. O que nós temos que escrever? Que então, né, nós paramos aqui, ó, pensando em nunca mais contar histórias. Então, o que acontece? Tropeçou. Então, vamos lá. Ó, então, tropeçou em uma pedra em forma do que tinha pedra? Elefante. E teve uma ideia. Qual que era a ideia mesmo? Isso, partiria pelo mundo em busca de uma chuva de flores. Para quê? Isso, provaria a todos que a sua história era verdadeira. Bem, aqui então, nós já temos como que o Bax aí, né, reagiu a tudo isso. Então, ela fica triste, ela corre pelas savanas, ela tropeça e tem uma ideia. O que nós temos lá no planejamento agora, depois que ela tropeçou e teve ideia? Vamos olhar lá no planejamento? O elefante Nafisa ajudou. O que o elefante Nafisa ajudou? O que ele fez? Isso mesmo, né? Ele ajudou ela no trajeto, né? Então, ela teve ajuda. Né? Então, como que nós podemos escrever? No trajeto, ela teve ajuda de quem? Do seu grande amigo Nafisa. Então, vamos registrar lá isso? Então, ó lá. No trajeto, teve a ajuda de seu grande amigo Nafisa. Quem que era Nafisa? Um elefante que vivia longe da manada. Certo? Bom, aí, né, ela teve a ajuda dele. Vamos olhar o que está lá no planejamento? Olha lá. Encontraram várias chuvas, tá? Bom, como que nós vamos colocar aqui no nosso texto que eles encontraram várias chuvas? Antes deles encontrarem várias chuvas, nós temos que colocar uma outra coisinha que nós não colocamos ali na pista, mas, né, a gente tem que lembrar de colocar. Por onde que eles andaram? Isso mesmo! Subiram e desceram montanhas. Olha como vocês estão espertos. Então, eles subiram e desceram montanhas, conheceram isso, aldeias e cidades. E aí, a gente coloca das chuvas, tá bom? Vamos lá, então, acompanhar na tela. Então, olha lá. O Bax e Nafisa subiram e desceram montanhas. Conheceram grandes aldeias e cidades. E também, né, a gente tem que colocar agora a parte da chuva. Então, a professora vai continuar digitando aqui, ó. Também viram chuva de estrelas, de folhas, de pedras, de água, porém nenhuma chuva de
flores, isso mesmo. Então, olha só, contamos aqui toda essa parte aí da viagem deles, resumimos, porque lá no texto estava mais completo. Ah, a professora esqueceu da chuva de flocos de algodão, Mas a gente já tem que colocar nos lugares mais frios e tal. Então, vamos deixar assim mesmo, Dessa vez, vamos aí esquecer algumas coisinhas, mas o principal nós estamos anotando. Vamos agora lá para planejamento nosso, para as nossas pistas. Olha lá. Então, encontraram várias chuvas, nós já colocamos. Voltaram para a savana. Então, agora, a gente vai registrar que eles voltaram, Então, como que a gente vai fazer isso? Eles simplesmente voltaram para a savana? Não, Quando perceberam. Então, eles estavam tão empolgados ali naquela viagem, naquela busca, que eles nem viram que eles estavam voltando para a savana. Mas, lembra lá, usa esse termo assim, então, quando perceberam, eles já tinham dado a volta ao mundo e já estavam ali de volta. Então, vamos registrar isso. Então, quando perceberam, então vamos fazer um novo parágrafo. Então, quando perceberam, vamos pôr uma vírgula aqui, tinham dado a volta ao mundo e estavam novamente onde? Nas savanas. Então, vejam que aqui, nesse trecho agora, a professora já encheu a tela, o que nós temos aqui? Então, temos a reação da Obax diante do conflito. Lembra que o conflito, as pessoas riram dela. Então, temos a reação dela diante do conflito. Temos ali, a presença de um amigo para ajudar ela nesse momento, que aparece o elefante. E ela faz todo esse trajeto e ainda ela não encontra a chuva de flores, Mas ela volta para a savana. Então, vamos ler como que ficou esse trecho? Então, olha lá. Obax ficou muito triste e correu pela savana, pensando em nunca mais contar histórias. Então tropeçou em uma pedra em forma de elefante e teve uma ideia. Partiria pelo mundo em busca de uma chuva de flores e provaria a todos que sua história era verdadeira. No trajeto, teve a ajuda de seu grande amigo Nafisa, um elefante que vivia longe da manada. Obax e Nafisa subiram e desceram montanhas. Conheceram grandes aldeias e cidades, também viram chuvas de estrela, de folhas, de pedras, de água, porém nenhuma chuva de flores. Quando perceberam, tinham dado a volta ao mundo e estavam novamente na savana. Bem, agora então a professora vai dar mais um tempo para vocês copiarem esse segundo trecho. Então, 8 minutos para vocês copiarem essa segunda parte aqui do texto da nossa reescrita, tá bom? Então, olho na tela e copiando aí bonitinho.
Deu tempo? Deu? Bom, quem não deu tempo, tenta agora continuar olhando aí na tela e vai copiando, porque aqui tá os dois trechos, tá? A professora pôs a letra um pouquinho menor, mas para que a gente consiga visualizar o texto todo, tá? Então agora a professora vai ler do começo até o fim que nós fizemos aqui, porque ainda não está no fim, tá? Então vão acompanhando aí na tela, quem precisar copiar acha onde que tá, enquanto a professora tá lendo pode até estar copiando. Então, o Bax. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação. Os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Ao anoitecer, o silêncio se transforma em um ótimo companheiro para compartilhar histórias. Ali morava o Bax. Ela contava muitas histórias, mas não tinha amigos, e contar histórias devia ser sua melhor brincadeira. Um dia, o Bax contou que viu cair uma chuva de flores. As pessoas riram e duvidaram dela. Como poderia chover flores onde pouco chove água? O Bax ficou muito triste e correu pela savana, pensando em nunca mais contar histórias. Então, tropeçou em uma pedra em forma de elefante e teve uma ideia. Partiria pelo mundo em busca de uma chuva de flores e provaria a todos que sua história era verdadeira. No trajeto, ela teve a ajuda de seu grande amigo Nafisa, um elefante que vivia longe da manada. O Bax e Nafisa subiram e desceram montanhas, conheceram grandes aldeias e cidades, também viram chuvas de estrelas, de folhas, de pedra, de água, porém nenhuma chuva de flores. Quando perceberam, tinham dado a volta ao mundo e estavam novamente na savana. Bem, gente, então, nós fizemos aqui o texto, mas está faltando alguma coisa. Vamos olhar lá no planejamento? Olha lá. Nós fomos no planejamento até ali, ó, voltaram para a savana. O que tem embaixo ali? Vamos ler ali, ó. O Bax contou as novidades, só viram uma pedra. O Bax ficou brava e enterrou a pedra. No lugar nasceu um baobá. As flores caem como chuva. As pessoas passaram a se interessar. E agora? Bom, agora, essa parte do planejamento vocês vão usar para continuar o texto. Então, a professora não vai terminar com vocês. Aí na folha de vocês está como tarefa, Termine o conto, ou continue a escrita do conto da onde parou na aula. Então vejam, nós não resolvemos o conflito aqui na aula. Nós temos o início, como a professora falou, temos aqui a noção do tempo, quando o sol acorda na savana, quando anoitece, um dia, o Bax contou uma história, quando perceberam, eles já estavam de volta. Então, temos essas noções de tempo, mas ainda não temos o final, Estamos caminhando para o final. Temos, a personagem apresentada aqui, que ali morava o Bax, que ela gostava de contar histórias, que ela não tinha amigos, então apresentamos a nossa personagem como no conto original, então fomos fiel ao conto original. Temos aqui o conflito, que a professora às vezes fala o problema, então o conflito é o problema que se apresenta no conto, então qual que é o conflito? Ela contar que viu a chuva de flores e as pessoas duvidarem disso, e aí temos a consequência das pessoas duvidarem, quer dizer, as pessoas duvidaram, ela fica triste, ela sai, em busca dessa chuva de flores para poder provar que aquilo é verdade. Mas nós não temos a prova. Então, vocês têm o desafio, de em casa vocês terminarem a história, Então, em casa, vocês vão ter que olhar no planejamento de vocês, que vocês copiaram na aula passada, E continuar. Então, aqui,
né, a gente parou, ó, quando perceberam, tinham dado a volta ao mundo e estavam novamente na savana. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão em casa olhar, né, depois que terminarem, que assistirem as aulas de hoje, que ainda a história está aí, o conto está aí firme na cabecinha de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vão olhar lá no planejamento e vão continuar, tá? Porque eles voltam para a savana daí. Isso mesmo, né? Vocês vão ter que falar que ela contou as novidades, vão ter que falar olhando lá, ó, aquilo que vocês vão ter que falar. Então, ó, o Bax contou as novidades. Quem quiser pode até colocar as perguntas que faziam para ela, né? Ah, você deu a volta ao mundo, o elefante veio com você. Aí vocês vão contar que quando ela convida para sair para fora, só vira uma pedra. Vão contar a reação dela, então as pessoas viram uma pedra e o Bax ficou o quê? Brava, e para ninguém mais dar risada dela, enterrou a pedra. Aí vão contar o que aconteceu, que nasceu um baobá, né? Que quando o Bax lá, ó, fala, as flores caem como chuva. Mas como que caem como chuva? Porque quando o Bax chega perto da árvore, as flores, né, caem como uma chuva. Dá para falar que forrou o chão como um tapete, né? E que a partir dali, o final do nosso conto. Então, as pessoas passaram a se interessar pelas histórias dela. Então, o conflito vai se resolver ali no finalzinho do conto, quando o Bax sai para perto da árvore, né? Quando todo aquele barulho lá na savana chama a atenção dela, ela sai para perto da árvore e as flores vão caindo, então, em forma de chuva. Então, esse é o desafio de vocês. Então, lembrando que o planejamento não é o texto, eles são as pistas e vocês têm que incrementar as frases de vocês. Tá bom? Entenderam direitinho que vocês têm que continuar aí? Beleza, então. Então, gente, nós tínhamos um objetivo, que era reescrever o conto Bax, observando a forma e a composição do texto. Personagem, enredo, tempo, espaço. E nós fizemos isso na aula, tá? Então, conseguimos atingir esse objetivo. Para ser bem atingido, vocês só precisam aí terminar em casa o reconto, tá bom? Colocar aí como que resolveu esse conflito. E até a nossa próxima aula. Fiquem bem! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim, né? Então vamos lá. Vamos pegando o nosso caderno, lápis, borracha, para junto nós estarmos fazendo algumas anotações e as atividades junto com a professora. Certo, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula lembrando lá daquele senhor que está lá na bancada. Vocês lembram dele? Martim Afonso de Souza, né? Como nós já estudamos ele, né? Então, ele veio na primeira expedição colonizadora aqui do Brasil, né? Porque até 1530, lembram que o Brasil, né? Portugal tinha esquecido do Brasil, né? Só usava para fazer a extração do pau-brasil. Mas só que o que estava acontecendo, né? Tinha pessoas que estavam querendo invadir nessas terras, os piratas, né? Principalmente os franceses e holandeses. Então, Portugal tinha que colonizar, né? Achar uma outra atividade econômica que desse lucro e assim proteger a região. Então, por isso, Martim Afonso, né? Ele foi mandado para cá. Para quê? Para fazer esse que era o objetivo dele, principalmente começar o plantio da cana-de-açúcar. Só que ele, né, no começo, ele ficou numa região chamada São Vicente, porque tinha o porto, né, o Porto de Naus, onde era o porto que geralmente os piratas estavam usando para fazer o escambo com os indígenas. Era também um porto bom para a entrada de mercadorias e para a saída do pau-brasil, então ele se fixou nessa região. E ele começou a dividir essa região, vocês lembram? Em sesmarias. Lembram lá as sesmarias? O que eram as sesmarias? Então, o termo sesmarias era empregado para todo o terreno pertencente à coroa portuguesa, onde não era observado o desenvolvimento de atividades econômicas ou a ocupação do espaço, né? Então, ela ficava nessa ali, pertencente a Portugal, né? Era pertencente a Portugal e ela ficava, eles começavam a doar, ele doava esses lotes
tipo umas fazendas grandes. Para quê? Para que ali eles começassem a plantar a cana-de-açúcar e também a colonizar. Para quem ele doava, pessoal? Para quem era amigo dele, para quem tinha uma certa importância no lugar, eram essas pessoas que ganhavam esses lotes. E por que a professora começou a aula falando disso daí? Porque vocês lembram que quando vocês estudaram a história de Ponta Grossa, que Ponta Grossa originou-se, né, do caminho dos tropeiros, e os tropeiros paravam aqui no acampamento do Capão de Ponta Grossa, onde já tinha algumas fazendas. Essas fazendas que tinham, elas eram de Sesmarias, pessoal. Elas foram doadas para algumas pessoas importantes para que fossem colonizados aqui. E aqui em Ponta Grossa nós tínhamos a Sesmaria de Rio Verde. Olhem como esses nomes fazem parte, né, da nossa história. Rio Verde, Itaiacoca, Pitangui, Carambeí e São João. Então, Ponta Grossa era dividido nessas sesmarias, com elas que formavam-se grandes fazendas. E lembrando, esses fazendeiros, eles não pagavam nada por essa terra, pessoal. Eles ganhavam essas terras. Então, eles podiam aqui se alojar, cultivavam, né? Geralmente, aqui na nossa região era mais o gado, né? Que usava devido aos campos. Mas eles ganharam essas regiões, né? Então foi uma divisão meio estranha, né? Se nós for pensar até hoje, né? E a professora trouxe aqui um patrimônio. Qual patrimônio? A Capela Santa Bárbara, pessoal. Por quê? Porque a Capela Santa Bárbara, ela era de uma sesmaria de Itaiacoca, aonde os jesuítas ganharam. O fazendeiro ali, ele doou essa sesmaria para os jesuítas e ali eles construíram a primeira capela da nossa cidade em 1729, que é a Capela Santa Bárbara. Certo, pessoal? E será que esse senhor ali, que está na nossa mesa, conseguiu atingir os objetivos dele? Será que ele conseguiu colonizar toda aquela faixa de terra que pertencia a Portugal? Será que as Sesmarias ele estava dando o resultado obtido? O que vocês acham? Vamos descobrir então agora nesta aula. Então vamos ver lá o tema da nossa aula: capitanias hereditárias. E o objetivo é reconhecer a primeira forma de organização político-administrativa dos portugueses através das capitanias hereditárias. Pessoal, infelizmente, Martim Afonso não estava atingindo os objetivos que a coroa portuguesa queria. Não estava. Não estava dando o lucro esperado para o rei de Portugal. Então, o rei de Portugal teve uma ideia, né, junto com seus assessores, e ele teve uma ideia de fazer o quê? Dividir, né? Então, o rei de Portugal, Dom João III, ele dividiu o Brasil em 15 lotes de terra. Lembram que o Brasil é aquele Brasil lá do Tratado de Tordesilhas, a parte mais do litoral para Portugal e a outra da Espanha, distribuindo em 14 capitanias, porque uma capitania vão ser dividida em duas, então por isso 14 capitanias, nomeando 12 capitães donatários, que eram nobres da sua confiança para serem responsáveis por administrá-la. Então, olhem, ali está o Dom João III e na outra imagem ele entregando as capitanias, que isso foi em 1534. Então, agora ele pensa que agora vai dar certo, que agora o Brasil ele vai conseguir proteger o mesmo objetivo, eles continuam proteger, né, contra a invasão, a fazer o plantio da cana-de-açúcar e ter mais uma atividade econômica para Portugal. Então, o que eram essas capitanias hereditárias? Então, é um sistema de governar que recebeu o nome de capitanias hereditárias, que recebe o nome de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias tinham esse nome pela possibilidade de serem passadas de pais para filhos, hereditário que a gente chama isso, de pais para filhos. E os seus donatários não poderiam vender suas capitanias. Então, olha, lembrando lá do Tratado de Tordesilhas, né, a linha imaginária, ali as divisões,
que foram feitas das capitanias, e elas recebem esse nome por quê? Porque é passado de pai para filho, mas não pode ser vendidos. Por que que não podia ser vendido? Porque essas terras são pertencentes a Portugal, a coroa, ao rei. Eles estão ali para administrá-las para o rei, mas não que eles sejam o dono da terra, certo, pessoal? Então agora vamos pegar lá o nosso caderninho, vamos colocar a nossa disciplina História, data, tema, capitanias hereditárias, complete as atividades usando o banco de palavras, capitanias hereditárias, Pitangui e Donatário. Em Ponta Grossa tivemos as Sesmarias de São João, Itaiacoca, Rio Verde e Carambeí. Como a colonização não estava atingindo seu objetivo, o rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em 15 lotes de terra, denominadas de, e seus responsáveis eram os... 5 minutinhos.
Conseguiram? Fácil, né? Então vamos lá. Em Ponta Grossa tivemos as Sesmarias de São João, Itaiacoca, Pitangui, Rio Verde e Carambeí, certo? Prestem bem atenção nessa pergunta, uma dica que a professora Andresa está dando para vocês. Como a colonização não estava atingindo seu objetivo, o rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em 15 lotes de terra, denominadas de capitanias hereditárias, e seus responsáveis eram os donatários. Então tem horas que a professora vai falar capitães, donatários, tem horas que é donatário, depende muito, e nos livros também vocês vão encontrar essas duas abordagens, as duas estão certas, né? Então eles iam lá, eles recebiam essa terra e o rei Dom João III, ele dava para eles duas cartas. Primeira, a carta de doação e a outra era a carta foral. O que será que recebiam nessa carta? Eles só recebiam isso, pessoal, duas cartas, não recebiam mais nada. Na carta de doação, o que dizia lá? Então, dava a posse da terra ao donatário e a possibilidade de transmitir essa terra aos filhos, mas não a autorizava de vendê-la. Deveria fundar vilas, construir engenhos, garantir a segurança e colonização através do povoamento. Nela, definia-se que o donatário era a autoridade máxima judicial e administrativa da capitania. Ele era, além de administrador, ele é como um juiz na capitania, ele era a autoridade máxima. Era ele quem controlava a escravidão indígena e a aplicação da justiça, penas e recolhimentos de impostos. Então, ele recolhia impostos que eles cobravam das pessoas que moravam e a pena, brigaram, roubaram, ele que daria a pena para essas pessoas. Outra coisa ali, pessoal, em questão da escravidão indígena, ele que determinava quantos indígenas podiam ser escravizados, quais tribos que eles poderiam estar indo lá pegar esse indígena. Então, ele era a autoridade máxima e todos tinham que seguir essa mesma linha aqui da carta de doação. Se a carta de doação falava que eles não poderiam vender, que eles tinham que fundar vilas, né? O que será que a carta foral ela falava? A palavra foral, pessoal, ela vem assim do latim, que vai mais tarde surgir o quê? Fórum. Quando a professora fala em fórum, o que lembram de fórum? Eu garanto que vocês estão lembrando lá do nosso fórum, onde que a gente vai, tem os julgamentos, né? Aonde tem ali que a lei tem que ser cumprida, não é isso? É mais ou menos isso que a carta foral fazia. O que é a carta foral? A carta foral, ela trazia quanto que o donatário teria que pagar para Portugal, dos tributos do que ele colhia. Então, Portugal só deu a terra, não ajudava em nada. Nenhum dinheiro vinha do rei de Portugal para ajudar as capitanias, mas as capitanias tinham que mandar esse tributo para Portugal. Então ali eram como umas leis, por isso foral, as leis que determinavam quanto de imposto e quanto de tributo cada um teria que pagar. Então, na carta foral continha os tributos ou impostos que os donatários deveriam pagar para o rei. Assim, ela regularizava a administração das capitanias. Como assim regularizava? Todas as capitanias tinham que pagar o mesmo valor. Então, não tinha essa de uma querer dar menos, outra recolhia um pouco mais, não. Todas tinham o mesmo valor e o donatário, né, ele teria que se virar para conseguir pagar esse tributo para Portugal. Certo? E agora a professora trouxe aqui uma charge que eu acho bem legal, né? Então, eles criando, olha, ele carrega com o esquadro lá, pessoal, dividindo o Brasil, né? Projeto Capitanias, e o rei pensando, agora o Brasil vai dar lucro. Será que deu? Será que o Brasil agora deu lucro para o rei? Isso é a questão, né? Mas antes de nós descobrir se eles deram ou não lucro, vamos pegar o caderninho lá e vamos numerar. Número 1, carta de doação. Número 2, carta floral. Então, vocês vão colocar lá o que é a carta de doação continha. Regularizava a administração, determinava que o donatário controlava a escravidão, determinava quanto de tributo deveria ser pago ao rei ou dava posse ao donatário. O que for da carta de doação, vocês põem 1. O que for da carta floral, vocês põem 2. 5 minutinhos.
Certo, pessoal? É carta foral, pessoal. Desculpa, a professora falou errado ali antes de vocês fazerem ali a atividade. Então, vamos ver lá. O quais pertencia à carta de doação? Determinava que o donatário controlava a escravidão e dava posse ao donatário. Carta de doação. Carta foral. Vamos ver. Regularizava a administração e determinava quanto de tributo deveria ser pago ao rei. Certo? Então agora vamos conhecer como que foi essa divisão aqui no mapa. Vamos ver lá o mapa. Então, olha, né? Aqui nós temos a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Que dividiu, bem dizer, o planeta, né? Para Espanha e Portugal, né? Que as outras cidades da Europa ficaram não gostaram muito da ideia, né? E foi feito mais ou menos isso daqui, olha lá, pessoal. Foi dividida a parte de Portugal em capitanias, que eram do Maranhão, ó, 2 capitanias, como a professora já falou, Maranhão 1 quinhão, Maranhão 2 quinhão, quinhão é uma porção de terra, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéu, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente I quinhão, porque ele tinha o São Vicente II quinhão, né? E Santana. Então, ela era dividida desta forma aqui, certo, pessoal? Mas será que todas deram? Você lembra que o rei está perguntando agora, o Brasil vai dar lucro? Será? Infelizmente, não, pessoal. Só 2 capitanias que prosperaram, que foi a de Pernambuco, né, com a plantação da cana-de-açúcar foi bem desenvolvido nessa região, e a de São Vicente, o I quinhão, porque sabe quem que comandava essa capitania? Martim Afonso, né, pessoal? Então ele já estava mais organizado, vamos dizer assim, que as outras capitanias. Então as outras capitanias não deram o lucro que Portugal queria. E por que será? Quais os motivos que vocês acham que as outras capitanias não estavam dando? Então, vou trazer aqui outra charge para vocês, né? Que diz assim, eu gostaria de falar com o donatário. Daí, ali, a portuguesa diz, ele foi numa reunião. Então, quando você diz assim, ele foi numa reunião, você diz assim, provavelmente, eu vou esperar um pouquinho, né? Ele voltar. Só que aonde que esse donatário tinha ido para uma reunião? Em Lisboa. Essa daí é a capitania de Ilhéus, então ele tinha ido para Lisboa. Isso foi um dos motivos que as capitanias não deram certo. A distância entre Portugal, a dificuldade de comunicação foi uma das razões que dificultou. Então, por isso, essa charge, né, chegando lá, né, o agente de seguros, né, chegando lá querendo uma reunião e o donatário não estava presente, né? Então, dificilmente, sem os olhos do donatário, a capitania ia prosperar. Então, vamos ver lá mais os motivos. Fracasso das capitanias hereditárias. O isolamento, que a professora já comentou, né? A distância entre Portugal e das capitanias, a falta, demorava meses até chegar notícia para Portugal, ou Portugal mandar notícias aqui para a capitania. Inexperiência administrativa, você vê que essa palavra administrativa apareceu bastante lá nas cartas, tanto de doação quanto a carta foral. Só que eles não sabiam, eles nunca tinham tido tantos, eles não tinham experiência para administrar as capitanias. E isso também foi uma das causas que fez as capitanias fracassarem. Falta de investimento, os donatários tinham que pôr o dinheiro nas capitanias. Portugal não ajudou com nada, só doou as terras e colonizem, né? Façam lá, defendam, façam a produção da cana-de-açúcar e a colonização, como vocês acharem melhor e da forma que vocês acharem melhor. E foi um dos fracassos. Ataque dos indígenas. A partir do momento que Martim Afonso começou com as plantações lá de cana-de-açúcar, o indígena passa o quê? A ser escravizado. Antes eles faziam um escambo, né? O pau-brasil, por alguma ferramenta que eles necessitavam. Mas agora eles começam a ser escravizados, começam a o quê? Tomar as suas terras para fazerem as fazendas, as sesmarias. Então, claro que o indígena não ficou quieto, ele começou o quê? A atacar as capitanias.
foi um dos motivos também. E donatários que nem conheceram suas capitanias, que as capitanias ficaram lá, abandonadas, nem vieram para o Brasil saber o que eles tinham que fazer. Né? E os que vieram muitas vezes ficaram poucos e voltaram para Lisboa, não achando lucro nisso. Certo, pessoal? Então vamos pegar agora o nosso caderninho e vocês vão escrever 3 motivos que fizeram as capitanias hereditárias não prosperarem. A professora falou bastante. Então, só 3. Pensem lá, né? Pensem na charge que vocês conseguem. Então, 5 minutinhos, vamos lá.
Conseguiram? Certo? Vamos. A professora colocou todos os motivos aqui. Vocês só eram 3, para ficar mais fácil. Então, o isolamento, inexperiência, falta de investimento, ataque dos indígenas, donatários que nem conheceram suas capitanias, foram esses motivos que levaram ao fracasso das capitanias hereditárias, né, pessoal? Então, só 3 vocês escolham aí. E agora, gente? Já tentamos lá com Martim Afonso, não deu muito certo. Veio as capitanias hereditárias, só 2 prosperaram. E agora? Como que vai ser? O que vai ser no nosso Brasil? Vamos, não percam a próxima aula, para que vocês irão descobrir qual que vai ser a ideia agora do rei de Portugal. Dom João já está começando, acho que ficar meio apavorado, vocês não acham? Mandou Martim Afonso, ele não conseguiu. Mandou lá, fez as capitanias, dividiu até bonitinho, você viu lá que ele pegou lá a régua, né, na charge. Também só 2 prosperaram, mas ele não vai desistir do Brasil, não. Fiquem tranquilos que eles vão nos colonizar, certo, pessoal? Então vamos ver lá se nós atingimos os nossos objetivos? Reconhecer a primeira forma de organização político-administrativa dos portugueses através das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias por quê? Porque passava-se de pai para filho e não poderia ser vendidos, né, pessoal? Lembrem bem disso. Conseguimos? Conseguimos, né? Certinho. Então eu espero vocês para a nossa próxima aula para nós continuarmos com a colonização do Brasil, certo? Beijos. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um Clube da Matemática com a professora Anali. E hoje no nosso clube a professora trouxe uma atividade que a gente já aprendeu na nossa aula das semanas passadas, que envolve sólidos geométricos, né? Aqueles sólidos que a gente trabalhou algumas aulas atrás. Bem, para resolver esse desafio, você não vai precisar copiá-lo. Eu só preciso que vocês prestem atenção na telinha, olhem o que está escrito, leiam, tente resolver assim, né? Ali escrevendo só a resposta no teu caderninho e depois a professora volta para corrigir com vocês. Vamos ver qual é o desafio do nosso Clube da Matemática de hoje? Vamos ver? Então tá aí, ó. Observe as representações das formas geométricas espaciais, que são os sólidos, né? Relacione cada forma geométrica espacial à planificação que a representa. Então, nós temos ali embaixo o número 1, 2, 3, 4, 5, algumas representações de alguns sólidos geométricos, né? Das figuras espaciais. E em cima, A, B, C, D e E, as possíveis planificações desses sólidos. Eu quero que você olhe e relacione a letra A. Pertence a qual dos números ali dos sólidos? Qual você acha que fechando aquela planificação vai surgir? Qual sólido? O 1, ou 2, ou 3, ou 4 ou 5? Aí você escreve do ladinho no teu caderno. A5, A2, A4, o que você achar que é. Assim você vai fazer também com o B, o C, o D e o E. Ok? Então vamos lá? 5 minutinhos para vocês resolverem esse desafio.
aí, crianças, conseguiram descobrir qual é o sólido representado ali em cada uma daquelas planificações? Relacionaram? Então vamos ver com a professora aqui qual é a correção deles? Então nós tínhamos 5 possíveis planificações e tínhamos os sólidos também. Vamos ver a letra A. Se eu fechar aquela caixinha ali, eu vou ter qual sólido? Vamos ver? O número 2. Então a letra A é junto com o número 2, que é o tetraedro, né? É aquela pirâmide de 4 faces, que por sinal é o menor sólido que existe. Vamos para a letra B. A letra B, qual é o sólido que pertenceu, né, àquela planificação ali? Vamos olhar? Qual será que é? Ótimo, o cubo, o número 1. Então a letra B se relaciona com o número 1, né? Que é o cubo, né, que tem 6 faces. A letra C. Olhando para a letra C, qual é o sólido que pertence àquela planificação? Vamos ver se você acertou. O 5, né? Que é o octaedro. O octaedro é um sólido que tem 8 faces, né? 4 em cima e 4 embaixo. Agora vamos para a letra D. A letra D é qual sólido será? Vamos ver se você conseguiu relacioná-lo? O número 3. Então, a letra D está se relacionando com o número 3, que é aí o sólido que tem... Vamos ver se você sabe quantas faces tem esse sólido? Olha na planificação dele ali, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces em cima, 6 faces embaixo. Duodecaedro, o nome dele, é esse nome aí, duodecaedro, tá? Duodecaedro, que é um sólido que tem 12 faces, tá? Só para vocês terem curiosidade do nome, não precisa guardar esse nome não, mas só para você saber. Vamos lá para a letra E agora? E a letra E se relacionou com aquele que ficou sobrando, que é o número 4. E agora, quantas faces tem esse sólido aí? Se você quiser, você pode contar aí, 1, 2, 3, 4. E cada parte ali, se você for contando até lá embaixo, você vai ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É um sólido de 20 faces. Nossa, é bastante, né? Isso mesmo. Então, relacionando, ficou assim a resposta da nossa atividade do desafio de hoje. A2, B1, C5, D3 e E4. Muito bem, meus amores. E aí, chegamos ao final do nosso desafio. Se você conseguiu resolver e responder, pinta lá o quadradinho do teu certificado, tá bom? Eu quero ver esses quadradinhos coloridos. E fiquem bem e até a nossa próxima aula do Clube da Matemática.